Seja muito bem-vindo ao episódio do Nextcast, um programa, um produto do Nextview. Meu nome é Eric Hoff e nós temos um ecossistema de soluções para ajudar empresários a se desenvolver através de conteúdo, conhecimento e conexão. No episódio de hoje eu tô com dois convidados muito especiais, Leandro Bolzan e Sérgio Araia, que são, além de amigos próximos e pessoais, também patrocinadores dos eventos do Nextview, estão com a gente em várias edições e já pro ano que vem confirmados no Next Club. E a ideia é trazer aqui um bate-papo sobre tudo o que a gente pode trazer de solução dentro de um nicho do nicho do nicho do nicho que as pessoas precisam saber. Então, sejam muito bem-vindos, Leandro, Sérgio, é um prazer estar aqui com vocês aqui hoje. E, bom, para o pessoal conhecer um pouquinho de vocês, qual é o ramo de vocês? Nossa, nosso ramo, como você disse, né? Nós somos o nicho do nicho do nicho. Bom, eu sou o Leandro Bolzan, como o Eric comentou, sou sócio juntamente com o Sérgio, meu irmão, meu amigo. Há muitos anos nos conhecemos dentro dessa empresa que cuida dos contratos de gases. Nós trazemos solução de custo, redução de custo e blindagem contratual para clientes que consomem gases industriais. Oxigênio, nitrogênio, argônio, às vezes o GLP, o cliente às vezes tem também a conta de GLP, mas majoritariamente os gases do ar que a gente chama, né? Oxigênio, nitrogênio, argônio e os derivados dos gases industriais, acetileno, nitrogênio, gases especiais. Então, é uma indústria. Hidrogênio é uma indústria muito grande que as pessoas não imaginam. Nós estamos sentados numa cadeira que tem, por dentro da produção dela, teve gases para produzir. Foi soldado em algum ponto. Essa mesa, talvez, aqui, pé, tripés, então esses tripés. Então, tudo utiliza, a gente nem sabe. Né? Exatamente. O gás industrial, ele tá permeado dentro das casas, dentro das indústrias, e as pessoas não têm ideia. Na verdade, é um produto que está dentro de vários ramos industriais, né? Alimentos, metalurgia, química. Então, assim, ele está bem espalhado. É o que o Leandro falou, às vezes tem coisa aqui que a gente, né? Uma água com gás, por exemplo, tem o CO2. Isso. Então, assim, está muito espalhado e acaba absorvendo grande parte hospitais, né, Sérgio? Os hospitais. hospitais, aqueles tanques grandes que ficam na frente, às vezes tem o nome das empresas de gases neles. Ali é o oxigênio, é a vida para as pessoas que estão ali dentro. Ou seja, vocês atuam em vários segmentos do mercado, então hospitalar, alimentício, indústria, fundição, porque eles utilizam gás direto na linha de produção. Exatamente. E aí, Sérgio, é só uma redução de custo ou dentro da área de Bolzan vocês têm um outro repertório de atuação e solução? Eu considero particularmente que a redução de custo é uma coisa que, lógico que a gente consegue resultados melhores, né, até pelo conhecimento que a gente tem, mas assim, o departamento de compras pode fazer algum tipo de redução. O que eu considero mais importante no trabalho que a gente faz é a reformulação do contrato. Então a gente é um contrato que pende muito mais para o lado do fornecedor e a gente vai lá e faz todos os ajustes necessários para deixar um contrato equilibrado. Então assim, esse trabalho é muito importante. Só fazer uma redução de custo, novamente, um departamento de compra sabe fazer. Não no nível que a gente consegue, mas o mais importante é a reformulação contratual. Eu acho que até cabe um complemento, se você me permite, claro. Né, Sérgio? É o seguinte, nós viemos da indústria, eu e Sérgio. Nós somos ex-executivos da indústria de gás. Então a gente conhece o modus operandi da indústria. Por conhecer, a gente sabe quais caminhos seguir dentro do que a gente chama do rito contratual para conseguir trazer para o cliente essa economia, que é a forma que a gente tem, é a métrica de a gente ganhar e do cliente identificar, poxa, esse trabalho me trouxe um resultado, redução de custo, ou seja, a última linha do balanço lá tem dinheiro sobrando. Porém, quando o Sérgio sempre fala, é uma fala muito cara do Sérgio, se a gente não reformular o contrato, apesar do contrato não ser acima da lei, ninguém quer ficar entrando no judiciário. Sim. Então, se você não reformula o contrato, você deixa vulnerável para que o outro lado, que acha que está acima da lei, possa pegar o seu contrato e aplicar diversos reajustes ao ano. Não quero nem ficar indo aqui, porque a gente tem muita coisa para falar, mas assim, é só para ter uma noção que o nosso trabalho vai muito além de redução de custo. Boa. É um trabalho de blindagem do contrato. Podemos até falar que algumas cláusulas que são extremamente prejudiciais ao cliente, né? A cláusula de alavancagem, por exemplo, que muitas vezes ele não percebe, que é até difícil de explicar aqui como funciona, mas assim, o take or pay dele vai aumentando conforme o tempo, se ele tiver um consumo maior. Né? Eu vi agora, o Leandro também, obviamente a gente faz o estudo junto dos contratos, né? Tem contratos agora que vem com cláusulas de preferência assim, extremamente... Que isso, o cliente tem que abrir proposta do concorrente, não sei o que, é obrigado.
são propostas extremamente leoninas, né? Que se você não tirar dali, o cara ele vai estar sendo escravizado pelo fornecedor, né? Sim. E assim, eu fui de compras, né? E aí eu entendo um pouco do que vocês falam, porque a gente negocia em compras a parte comercial. E aí a parte jurídica não conversava com compras, né? Então, às vezes o cara pode falar que tá ok ali o contrato, mas ele não entende a indústria, o comprador também não entende as leis e vice-versa, né? E aí vocês então atuam resolvendo, na verdade, a comunicação de dois setores, que é compras e o jurídico, trazendo um benefício para a empresa, né? É isso aí. E às vezes a conexão do cliente com o fornecedor que ele não consegue fazer. Boa. Isso é outra coisa, que a gente consegue fazer essa conexão do cliente com o fornecedor. Então a gente faz um trabalho no pós, né? Resolvemos o problema, a gente continua cuidando do contrato do cliente. Boa. E como é que vocês foram parar nesse ramo, assim? Porque, cara, é o nicho do nicho, né? Qual a história de vocês? Você citou por cima aí que vocês já vieram da indústria, mas como vocês foram parar nesse segmento de assessoria para redução de custo de gases industriais? Tá. É aquilo, nós fomos da indústria, o Serginho ficou 27 anos, né? Saiu da faculdade e entrou para a indústria. Tá? E eu vim de outros mercados, eu trabalhei em banco, comecei minha carreira em banco lá com 14 anos, quando ainda era permitido, e depois eu fui para a indústria farmacêutica, trabalhei um período na indústria farmacêutica, e aí eu fui para a indústria de gás. E a gente brinca, é uma cachaça, a gente não largou mais, eu fiquei quase 15 anos dentro da indústria de gás. O Sérgio saiu em 2014, reformulações, todo mercado acontece isso, indústrias acontece. Em 2014 o Sérgio saiu, eu saí em 2015. Eu costumo brincar, eu sempre falo isso, nós fomos criados pelo mercado. Olha só. Nós não tínhamos ideia de fazer isso, né, Sérgio? Nenhuma. Eu fui trabalhar com outra coisa, eu montei outro. Eu sempre fui muito empreendedor. Eu montei um outro negócio. E o Serginho trabalhou em algumas indústrias de gases. Ele trabalhou em 2 indústrias de gases ali, porque, imagina, o cara ficar 27 anos, dia 15, dia 30, caindo dinheiro na conta, não é nada empreendedor. E não tem nada errado nisso, né? Ele é um CLT de origem, no sangue. Mas viu que estava desaprendendo, que a coisa não ia ficar legal. E aí eu acho que é melhor ele contar, a indústria, os clientes começaram a procurar. Porque só para terminar minha fala aqui, quando nós saímos, 33% do faturamento da empresa que nós trabalhávamos era a responsabilidade do Sérgio, que era o chefe da plataforma que nós trabalhávamos, que era uma plataforma que a Caut cuidava só de grandes grupos. E nós éramos em 5 trabalhando junto com ele. 33% do faturamento bruto, cara, quer dizer, 1/3 da empresa estava na mão dele, na nossa mão ali. Então você conhecia todos os grandes grupos do mercado, que eram clientes nossos. Sim. E esses clientes, e eu acho que agora a fala é muito pertinente do Sérgio, começaram a ligar para ele. Eu nunca tive esse viés de empreendedorismo, né? O Leandro tinha, então, como ele falou, quando eu saí, 27 anos trabalhando na mesma empresa, me formei em engenheiro e entrei como estagiário e fiquei lá durante todo esse tempo. E eu não imaginava montar alguma coisa, não. Então eu fui para trabalhar numa outra empresa, saí, passei num escritório, enfim. Daí fui trabalhar numa outra empresa de fornecedora de gases industriais e também não me adaptei porque era o posicionamento da indústria completamente diferente do que eu tinha aprendido, né? Então eu preferi sair. E nesse instante algumas empresas começaram a me ligar, como o Leandro falou, né? A gente trabalhava numa plataforma aqui, Account. Então grandes grupos, a Bung me ligou, pedindo uma espécie de consultoria no contrato. Pirelli me ligou logo em seguida, porque eles tinham uma necessidade de uma instalação que estavam cobrando extremamente caro. E eu orientei como poderia fazer, né? Mantendo sempre a qualidade, óbvio. Sim. E daí, e outras empresas, daí outros colegas começaram a falar, pô, Sérgio, você está fazendo esse tipo de trabalho, você conhece muito de contrato e tal. Você não quer fazer? Porque eu tenho aqui, eu também saí da indústria e o meu antigo cliente está me ligando pedindo ajuda. Então, assim, aí começou, né? Esses clientes começaram quer dizer, eu fui fazer contato com alguns deles também. E daí eu comecei a perceber, falei, cara, tem um mercado aqui que já era conhecido, porque eu sei que tem outras pessoas que trabalham com isso, mas não no nosso nível, né? Porque como a gente vem do mercado, tudo isso é importante, você conhecer como funciona lá dentro da fornecedora. Sim. Né? O Leandro comentou aqui, modus operandi deles. Então, assim, eu falei, cara, um dia eu fui lá conversar com o Leandro, um dia a gente marcou um churrasco lá na casa dele. Falei, cara, tem uma oportunidade boa aqui. A gente conversei, né? Expliquei para ele, falei, tem gente ligando, né? O mercado procurando. Aí ele falou, cara, vamos trabalhar nisso aí. E daí a gente ficou aí uns 6 meses trabalhando com isso, como é que vai ser nosso contrato, como é que vai ser isso. E aí então resolvemos montar a empresa em 2016, assim, foi mais
abril de 2016 a gente pedra Sim. fundamental ali, né? Show. E daí tocamos quase 10 anos É. com bastante sucesso aí, graças a Deus. Show. E é muito legal porque, assim, de fato, além de vocês serem sócios que se complementam pela expertise, vocês de fato têm um know-how da indústria que mesmo outras pessoas que poderiam querer trabalhar nisso, eles não têm as experiências, né? Assim, vocês dois somados são 40 anos dentro do mundo da indústria do gás, né? Exato. Perfeito. E isso é um know-how que você não compra, assim, né? Contratam vocês, mas eu não posso amanhã falar assim, tenho 40 anos de indústria. Não tenho, Exato. não vou ter. O Eric, às vezes a gente tem até dificuldade, porque a gente está precisando aqui Alguém... agregar pessoas Uhum. e essa dificuldade, né, de você encontrar alguém que conheça do do negócio. negócio, que não é fácil, Sim. entendeu? total. Não é Então fácil. ensinar o cara vai levar anos, o que não é problema nenhum, Sim, sim. tá? Vai levar anos para a pessoa tá minimamente, entender minimamente como funciona. São muitos detalhes. Por isso que a gente brincou, é o nicho do nicho. Uhum. Porque é uma indústria muito peculiar, que as pessoas nem sabem que existe. O cara nem sabe que está sentado em gás, Total. por exemplo, Total. que teve gás ali na produção, né? Mas uma coisa que a gente começa a pensar hoje, tudo bem, é nicho do nicho, mas assim, não deveria ser nicho do nicho. Porque hoje existe uma consultoria na parte de energia elétrica, compra de energia elétrica, que funciona já, Uhum. né, aberta ao mercado, tem várias empresas trabalhando com isso. E gases também deveria entrar nesse, mais ou menos nesse ramo, né? Tira uma preocupação do setor de compras, certo? Uhum. Porque assim, o trabalho que a gente faz, inclusive a gente faz o trabalho de gestão depois do contrato, assim como essas empresas de consultoria de energia elétrica. Então assim, poderia caminhar para esse lado, né? Acho que Concordo. o mercado tem que abrir um pouquinho os olhos para isso. Boa. Bom, a gente sempre fala bastante sobre empresariar, né? Sobre essa mudança, o desenvolvimento do empresário e na visão de vocês, assim, qual foi a diferença, principalmente dificuldades encontradas quando você sai de ser um executivo para ser um empresário, um empreendedor? Nossa, essa pergunta é muito boa. Eu considero que eu sempre falo isso com o Sérgio, ser empresário no Brasil é ser herói, né? Você tem a narrativa de algumas classes da sociedade de que empresariado é ladrão, que empresariado é bandido, então você já tem que, inclusive, se provar diferente disso. Você tem o primeiro sócio que te leva tudo possível, e você tem contratos pesados de multinacionais gigantes que você está trabalhando. Então você o tempo todo está se defendendo. Mas eu acho que a pergunta, a gente voltar um pouquinho para trás, é muito gritante entre você ser um executivo, você ser um CLT e você ser um empresário. O CLT você tem um nome, deixa de ser Bolzan, deixa de ser Araia. Era Leandro da Aga, Leandro da Linde, Sérgio da Aga, Sérgio da Linde. Quando você ligava e falava, é o Sérgio da Linde, é o Leandro da Linde, você era atendido imediatamente, Uhum. que era a empresa que a gente trabalhava, por isso que eu estou citando essa especificamente. Você é atendido imediatamente porque você tem um nome gigantesco atrás de você. E isso aconteceu com a gente. Eu trabalho muito para não ter mágoas, mas teve muita gente que adorava a gente, não, parceirão, parceirão. Quando você ligava, depois que nós viramos, né, passamos a ser empresários com a nossa empresa, queria defender, os caras simplesmente não nos atendiam. Uhum. Não nos atendiam. Muitos deles depois nos procuraram precisando, porque aí nós ganhamos nome no mercado, a gente tem um nome de respeito, inclusive dentro da indústria. Sim. Sim. Eles, porque a gente não faz leilão, a gente trabalha com muita seriedade, tem alguns valores muito intrínsecos do nosso negócio. Dentre eles é a lealdade. Se já existe um contrato, esse contrato está ativo, vamos ser leal a esse contrato e negociar esse contrato. Mas sem fugir aqui da resposta, é muito complicado você ser empresário no Brasil, porque você não tem esse respaldo de um grande nome. Então você precisa fazer esse nome. Sim. Você precisa fazer esse nome. Então a mudança foi muito radical. Serginho entrou em depressão. Porque você imagina, todo mês caía na conta um belo dinheiro e de repente você vai para um negócio em que você tem que construir, plantar, plantar e colher, plantar, plantar e colher, plantar, plantar e colher. Enquanto que numa empresa CLT você tem gente plantando, você tem gente colhendo, você tem gente organizando. Aqui não. Como empresário nós somos. Bom, basta dizer que no comecinho a gente dividiu R$ 1.000, né? Tá, 1.300. R$ 1.000, 1.300, mas tá bom. 1.300 é importante. Trezentinho era muito importante para nós. Mas é bem complicado, viu, Eric? Ainda mais quando você lança um novo produto, isso é um novo produto, né? Sim. Eu volto a dizer, eu não posso desmerecer. Eu sei de outras pessoas que já trabalhavam no mercado, não quero desmerecer essas pessoas, que inclusive eu conheço. Mas, assim, o nosso modo é um pouco diferente, um pouco não, bem diferente, porque
como a gente já comentou aqui, agrega o conhecimento, tá? Sim, sim. Conhecimento de como funciona tudo, não é só especificamente Lei, a contrato. parte do direito da lei, né? Então, mas assim, o começo é difícil porque até comentou que eu fiquei até em depressão, por quê? Porque você liga, né? É bem diferente quando você está numa empresa grande, você liga falando, a empresa, né, que está o cliente lá abre as portas, né? Ou o prospect, né? Ele abre as portas, quer discutir com você. Quando a gente liga oferecendo um produto diferente, uma empresa que Araibozan, a pessoa não conhece, meu, manda um e-mail, sabe? Aquele, cara, você não tem, é difícil você penetrar nas empresas, né? Sim. Que eu acho que não deveria ser. Eu acho que até o setor de compras, eu vi esses dias, até estava comentando com ele, uma pessoa que até a gente conhece, falando que o setor de compras está se modificando, que ele está criando um BI do mercado, está trabalhando em inovações e tal, mas assim, aí eu me pergunto, como é que eles podem criar inovações se eles não recebem fornecedores novos, se eles não desenvolvem novos fornecedores, né? E o nosso produto é bem focado nisso, né? Você tira um peso da área de compras, já comentei aqui, mas eu vou reforçar, você tira um peso da área de compras para ele poder trabalhar no core business deles, né? Sim, sim. Então, assim, e isso não ocorre. As portas são fechadas, o setor de compras está cada vez mais com portas fechadas, né? E, de novo, você manda um e-mail, nem abrem o e-mail, então, assim, é difícil. No começo, para a gente, foi complicado. Hoje já a gente tem outros canais que possibilitam uma melhor performance, né? Mas Nós temos, falar em canal, nós temos, pelo amor de Deus, acho que uns 5 ou 6 canais, né? Uma pergunta muito interessante que nunca ninguém fez, nunca ninguém não, algumas pessoas fazem pra gente, por que Araibozan e não economia, Econogás. Econogás, sabe? Trocentos nomes. É interessante isso, né? Por quê? Lá atrás, eu me lembro que nós pensamos nisso, que nome nós vamos colocar? Nesses 6 meses que a gente falou que a gente ficou ali transitando, como vamos trabalhar, eu falei pro Sérgio, lembra até onde eu estava sentado, falei, brother, nós éramos conhecidos como Sérgio Ará e Leandro Bolzan. O nosso trabalho, o nosso escritório vai funcionar muito parecido com o escritório de advogado. Vamos trabalhar com o nome Araia e Bolzan, porque a hora que a pessoa ouvir o nome Araia e Bolzan, ele vai fazer a conexão. Na minha cabeça, na do Sérgio, ficou muito óbvio. Ele vai fazer a conexão. Os caras eram os caras do mercado. Para a indústria, essa conexão foi feita. A indústria de gás, a conexão foi feita. Quando os caras ouvem Leandro, Bolzan e Sérgio, Bolzan e Araia e Bolzan, eles falam, opa, não vou sentar com um cara que não entende, eu vou sentar com alguém que entende. Sim, cria própria. Ele já tem o respeito não tem jeito. Agora, o cliente não. E aí também tem uma coisa, né, gente? O turnover é muito grande, né? Então muita gente mudou, saiu. E uma outra coisa que eu acho muito interessante nós sofremos isso que o Sérgio comentou, e vai, e planta, e planta, e planta, e planta, e planta, e liga, e aí o cliente não atende. Mas conseguimos crescer, e fomos crescendo, crescendo, crescendo. Chegou um momento que nós entendemos que a gente tinha que se reposicionar. Sim. Que a gente olhou para dentro de casa, isso aconteceu ano passado. Nós olhamos para dentro de casa e a gente se divide, né, nas estruturas do que tem que fazer. Né? Uma coisa que a gente faz junto é ler os contratos e fazer análise diagnóstica, a gente faz junto. Mas em muitas outras operações a gente se divide. E eu sou mais administrador, eu sou administrador, eu penso pensando a empresa. Eu olhei para trás e falei, cara, o que nós estamos fazendo de errado? Será que nós estamos fazendo alguma coisa de errado? E com muita humildade nós olhamos e falamos assim, tá bom, a gente foi muito treinado, a gente foi muito preparado na indústria de gás, uma multinacional te prepara muito, mas o mercado mudou. E hoje muda numa velocidade muito grande. Será que a gente está sabendo vender? Será que a gente está sabendo falar a linguagem deste novo mercado? Total. Aí a necessidade de se ter empresas como o Nex, tá? E como tem vários outros aí que você está no mercado com muita gente boa, né? Então tem que ser muito bom para fazer o que você está fazendo. Então você ter empresas como esta para olhar para dentro de casa com você e começar a questionar os seus, não valores, mas os seus posicionamentos. A forma como é feita, né? Isso. Será que a forma que você está fazendo está correta? Pô, pegamos a nossa, uma das coisas que nós fizemos, né? Pegamos a nossa apresentação, que era um Word com várias falas, e transformamos isso numa apresentação extremamente visual, ajustes de narrativa. Parece que o mundo levou isso nas ondas do rádio para as empresas, e começou a vir um monte de empresa. Sim. Então, nós ficamos quase um ano sem fechar negócio. Mas é importante falar nesse ponto, né? Que a gente sempre faz esse jogo de, né? Eu vou prestando atenção no que ele tá falando e não é que a gente tivesse assim,
ficamos realmente um ano sem pegar, quase um ano. Quase um pegar ano sem trazer cliente. novos negócios, tá? Sim, sim. Novos. Mas assim, não é que nosso como é que é? Nossa performance, tava muito bom, entendeu? Mas é que a gente sentia a necessidade de dar um salto, Sim. né? Nós chegamos num patamar que não entrava um negocinho e tal, não sei o que, negócios bons, mas, cara, o que a gente faz para dar um salto, para, né, pegar mais coisas e agregar mais gente, enfim. Então foi aí que a gente resolveu fazer essa mudança né, nós estávamos bem, né, já se deixar claro, em termos de nosso faturamento, Claro, vocês saíram de nosso uma empresa que faturou 1.300 no primeiro contrato, pra uma empresa que exatamente. fatura 1 milhão agora, né? Então, assim, Exatamente. vocês têm muito mérito. Mas é lógico que quando vocês saem do empresariado, vocês saem muito bons tecnicamente naquilo que vocês fazem. Exatamente. Quando vocês vão empreender, vocês têm uma necessidade de desenvolver um cinto do Batman, né? No sentido de ter várias utilidades e várias outras performances em várias outras áreas, gestão, vendas, compra, liderança, contratação, toda a burocracia do sistema, né? E a gente sempre vai enfrentar as nossas próprias limitações mentais. A nossa mentalidade, muitas vezes, vai achar que aquele formato é perfeito, ideal, único, e a gente fica preso naquilo e aquilo às vezes para de performar, né? Então, agradeço aí a conexão com o Next, porque o Next tem o objetivo nisso, ajudar empresários a se desenvolver para desenvolver o negócio, né? E assim, dentro dessa jornada de vocês, né, e faz total sentido quando você fala assim, a gente saiu, perdeu a marca por detrás e as pessoas já não atendiam tanto. Mas ainda assim, vocês trazem uma bagagem, que é a bagagem de vocês. E eu queria saber, assim, quais são as histórias mais cabeludas que quem estiver assistindo o podcast, quem tiver em indústria, quem consome gás, precisa saber que acontece, que aconteceu, para que você também, para que eles percebam o grau de bagagem que vocês têm em resolver bucha das grandes, porque 33% de um faturamento de uma empresa deve ser umas buchas muito cabeludas, né? Sim, são. Porque hoje nós estamos do lado do cliente, certo? Hoje, se é que a gente pode usar esse termo, um lado e outro. Do consumidor. Do lado do consumidor. O que não deveria ter lado, mas hoje a gente está do lado do cliente, né? E venhamos e convenhamos, tem muito cliente desonesto. Muito cliente desonesto, muito cliente que apronta muito. E quando a gente percebe, inclusive, a gente não fecha negócio. Por que eu estou falando isso? Porque a indústria de gás, ela também tem um contrato pesado porque ela precisa se proteger. Isso aqui é um país que não é para qualquer um. Tá? Então, quando a gente estava do lado de lá, a gente enfrentou muito esse outro lado. Uhum. Nós temos como propósito, e aí as pessoas falam muito em propósito, que é uma das coisas, até um pouquinho na resposta anterior ainda, de ser empresário e insistir tanto, e ficamos muito tempo sem nem procurar ninguém, até por causa desse propósito. O nosso negócio é muito, muito bom. É bom num nível absurdo. Todo cliente, toda a indústria precisa da Araibolzan. Eu não estou falando isso com soberba, não. Eu tenho absoluta certeza do que eu estou te dizendo. Todos os contratos que nós pegamos, todos, tinha problema. Então é um propósito resolver esse problema. Uhum. Por isso que a gente quis, né, alavancar, né, o famoso rampar. Porque a indústria precisa da gente. Precisa do nosso negócio, tá? Bom, negócios que a gente viveu lá atrás, no passado, que são cabeludos. Me traz um na cabeça aqui. Nós fomos gestor do contrato da Vale do Rio Doce. É uma mega gigante do mundo, né? E as coisas acontecem lá dentro, gente. Aquilo é uma cidade. Eu vivia dentro das minas. Uma mina é uma cidade. Trabalha 2, 3 mil pessoas. O refeitório é um negócio surreal. Você entra no refeitório, você acha que você está no estádio. Você entende? E eu vi cilindro amarrado num toco. E nós passamos 2 meses depois, o cilindro estava coberto de pó, de minério. 2 meses depois. Eu vi um tanque de CO2 serilhado por uma fábrica que nasceu no estalo de dedo. Ele estava sozinho num canto, com uma rede de distribuição do produto que levava até um determinado ponto de uso. 2 meses depois, tinha uma fábrica construída e o tanque estava preso dentro do negócio. Caramba. Como que eu descobri isso? O caminhão, uma carreta de 22, 24 rodas, gigante, tentava entrar. Não tinha como abastecer. Não tinha como abastecer. O cara tinha que fazer uma manobra absurda. Estourou pneu. E aí, eu descubro pela nossa distribuição de líquidos na época. Leandro, Bolzan, não tem jeito, velho. Ilhar o tanque. Como assim ilhar o tanque? Aí lá vai eu lá, pra entender.
Aí a vontade que dá, né? Virar pro cara e falar, velho, você não pensa, não raciocina. Aí, bom, tem toda uma negociação, porque nós estamos falando de 2 gigantes, com um monte de gente nessa interlocução que você tem que negociar. Aí foi aí que eu aprendi a fazer muita gestão de crise. Você aprende a negociar, você escolhe um ou outro do lado lá. Nós vamos falar eu e você. Você resolve aí dentro internamente, outro lado de cá eu resolvo internamente. Para conseguir fazer o quê? Teve que tirar esse tanque. Nós tivemos que parar um guindaste com uma lança absurda de grande. Eu pareço superlativo, mas eu tô falando é real, porque eles ilharam o tanque e ficou mais de 20, 25 metros de distância para onde o caminhão ia parar, o guindaste ia parar para içar o tanque, tirar ele e colocar em outro lugar, com segurança. Então isso é uma das coisas que a gente viveu, assim, absurda. Tem uma outra história que acho que eu vivi muito ela também. Nós tínhamos e aí por isso que eu falei do cliente, às vezes, a postura do cliente. Nós tínhamos uma empresa grande pra caramba, funcionando muito bem, e de repente, na hora de renegociar o contrato não vai. E você percebia que o outro lado estava procrastinando a renovação do contrato, porque tudo que estava sendo discutido muito bem e entrando, estava funcionando, a negociação estava fluindo. Mas não andava, cara, não andava. E nós começamos a perceber que tinha alguma coisa errada. E no mundo dos gases existe uma preocupação muito grande com segurança. Segurança. Não dá para você entrar com um tanque de nitrogênio, de oxigênio, líquido dentro de um cliente, um hidrogênio dentro de um cliente, sem ter um contrato que organize os deveres e as obrigações de ambas as partes. Um caminhão daquele bate, explode, tudo isso é possível de acontecer. Então tem que ter um contrato. E vai, o contrato vencia, tipo assim, hoje. Aí faltava 3, 4 dias para o contrato vencer, sem nada de contrato assinado, nada de contrato assinado. Nós fizemos uma operação interna para fazer assinar. No fim, assinou. Não vou entrar em detalhes, que eu acho que não cabe. Assinou. Mas depois nós descobrimos. Tudo trata-se de pessoas. A pessoa que estava ali para assinar o contrato fez propositalmente para não assinar o contrato por uma coisa pessoal que ela tinha com a indústria que nós trabalhávamos. Então ela misturou, como diz o mineiro, bala de canhão com catraca de caminhão, né, cara? Ela misturou as coisas, quer dizer, o lado pessoal dela, a insatisfação dela, a tristeza dela com a indústria que a gente trabalhava era uma coisa. Ela quase coloca em risco o contrato da empresa dela, grande, tá? Eram mais de 6 unidades com a gente, por causa do lado pessoal, o ego pessoal dela. Então, isso é uma das coisas que a gente enfrentou, que eu acho que é um caso muito peculiar, que precisamos envolver a presidência do nosso lado. Tomamos uma atitude drástica para conseguir a assinatura do contrato. E é isso. E por que eu estou contando isso? Às vezes o cliente não entende que a indústria de gás toma algumas medidas e nós sabemos entender se a indústria está certa ou não. Já teve vezes a gente defender a indústria. Eles podem não assumir isso nunca, mas já teve vezes a gente defender a indústria com o nosso cliente. Exemplo, cilindro parado. Você entra em empresa, tem lá 10, 15, 20 cilindros parados. Vou fazer um paralelo para que todo mundo entenda. Estou falando muito, mas é interessante que a pergunta sua ela é muito rica. Coca-Cola. A Coca-Cola só entrega se ela tiver o vasilhame dela, certo? E ela voltou com o retornável. Sem o retornável, ela não entrega. O retornável ficar parado na casa do cliente é interessante para ela? Não. Interessante para ela é o giro. Por isso que ela manteve as de plástico, para que tenha giro, certo? Paralelo é esse. Vai para o cilindro. Um cilindro parado, amarrado num canto, feito um escravo. O cliente, a indústria de gás está vendendo? Não. A indústria de gás começa a tomar algumas medidas que não são legais, mas ela começa a tomar algumas medidas para fazer com que esse cilindro seja devolvido. Porque só locação paga. E é um ativo caro, né? É um ativo super caro. São 3 ativos mais caros: plantas de gases, tanques e cilindros. Então, você vê, a gente consegue ver coisa que o cliente não vê. Tem algumas pessoas da indústria de gás que já falou isso pra gente: vocês trazem equilíbrio. Eles falaram. Vocês conseguem trazer um equilíbrio que a gente às vezes não consegue explicar para o cliente. Então, por isso que eu citei esse caso. A menina, quer dizer, a pessoa do outro lado, ela estava com algo pessoal que estava prejudicando a indústria de gás e a empresa dela por não entender como funciona esse padrão. Mas é bem interessante a gente reforçar isso aqui, que o nosso interesse é equilibrar o contrato. Não tem nada contra a indústria de gás, né? Eles estão fazendo o trabalho deles. Nós equilibramos o contrato, melhora o relacionamento, né? A gente, como o Leandro falou, tem pessoas que falam: não, cara, ficou melhor meu relacionamento com o cliente com a intermediação de vocês, né? Com a gestão de vocês no contrato.
Quase uma terapia de casal entre indústria Então, e a gente empresa. tá um psicólogo ali, tá no meio ali. Conta aquele caso quando você trabalhou numa das indústrias, sem citar nome, cuidado. E os caras param o caminhão na porta lá, lembra disso aí? Sim, então, como eu comentei aqui, eu tive depois 2 passagens, né? Uma logo em seguida e depois uma outra me chamou para fazer um trabalho lá. E daí eu também tinha, assim, no meu escopo de trabalho, empresas grandes, né? E eu vi eles fizeram o seguinte, né? Eles repassaram um reajuste para o cliente e o cliente não aceitou. Uhum. Só que aí, por isso que também serve o nosso trabalho. A gente orienta, né, como vai fazer. Não, você não aceita? Então, peraí, você tem que trabalhar. Tem um rito contratual que você tem que seguir. Você não pode simplesmente parar de pagar. Então, assim, o cliente falou, não vou pagar as notas e por isso mesmo, é uma empresa grande, tá? E essa é uma coisa que ele não pode fazer, parar de pagar. Pode discutir, pode fazer uma série de coisas, mas essa é uma coisa que ele não pode fazer. Sim. E essa empresa parou um caminhão lá na porta para abastecer, gás acabando. E o comprador ligava e falava, meu, vocês não vão abastecer não? A fábrica vai parar, vai faltar gás. Eu falava, não, você parou de pagar, você não aceitou o meu reajuste. Você não aceitou o reajuste, né? Na verdade, então, é uma jogada, né? Uhum. Você não aceitou o reajuste, na verdade, e ele parou de pagar por causa disso. Então, o que a empresa fez? Não, você não aceitou o reajuste. Se ele pagasse a nota, a empresa tinha que abastecer, Uhum. entendeu? Então eles fizeram a jogada. Você não aceitou o reajuste, o comprador em desespero, o que ele fez? Foi lá e aceitou o reajuste, Passou. pagou as notas, falou que ia pagar, tá, enfim. Não, então tá bom. Você aceitou, passou um e-mail, ele falou, como é que eu vou saber que você vai aceitar? Ele passou um e-mail dando um ok no reajuste, aí a empresa, caminhão parado na porta. Então assim, você imagina o desespero desse comprador parar uma fábrica muito grande, é uma empresa grande aqui brasileira, ia parar a fabricação. Então, assim, o que ele fez? No desespero, ele aceitou o reajuste. Ele poderia falar, não, vou pagar a nota, enfim, fazer de uma maneira diferente. Ele não precisaria aceitar o reajuste, ele poderia discutir o reajuste, né? Então, é nesse ponto que a gente entra, eu contei pro Leandro essa passagem e ele E gravou assim, isso aí. de novo, eu fui de compras da Bosch, multinacional alemã. Não, eu né? tenho uma história da Bosch. Isso é bom. E assim, a gente tem, quando é de compras, a gente tem muitas urgências acontecendo, né? E o nosso objetivo é a redução. Então, quando você me conta uma história dessa, cara, é uma flechada no coração, porque assim, ele tá usando de uma não boa fé, vamos falar, Subterfúgio, De né? má fé, um subterfúgio. pra dobrar o departamento de compras, porque a gente tem uma escala de prioridade. Né? Tipo, teoricamente é reduzir custo, mas nunca parar a fábrica. Né? Então, no limiar disso, entra isso. E aí eu penso, cara, se na época da Bosch, tudo bem que eu comprava outro tipo de insumo, né? Mas tivesse uma Araia Bolzan ali para alguns clientes que às vezes, se você não fizer isso, vai. Porque tem contrato, porque tem suporte, porque tem intermediação, porque vocês têm acesso na indústria que às vezes o departamento de compras não tem, é muito demorado e num monte de demandas ele se perde. Vocês são um braço direito do departamento de compras, né? Eu tive recente aqui uma reunião com o cliente que nós mostramos, né? Falou, você teve reajustes bem maiores do que deveria, enfim. E eles chegaram, eles tomaram, tem um contrato com a gente, tem toda a nossa, né, o nosso conhecimento e tal. Ele falou, não, vamos parar de pagar. Correndo, eu falei, pelo amor de Deus, a única coisa que você não pode fazer é parar de pagar. Uhum. Vamos negociar, vamos chamar, enfim, vamos seguir o rito contratual, que você tem que passar muita coisa por escrito, notificar por escrito, enfim. Você não pode simplesmente ligar pro cara. Isso são jogadas que o fornecedor trabalha com isso. Sim. Tá escrito no contrato lá que você quer fazer né, acusar uma infração, né? Você tem que notificar, não adianta você ligar. Uhum. Quem que o cara fala? Você ligou e falou comigo de futebol, Palavras vão ao vento. entendeu? Uhum. Então assim, você precisa notificar ou pelo menos passar um e-mail, né? Notificação extrajudicial é uma coisa um pouco mais formal, mas pelo menos passar um e-mail, muitas vezes não passa, né? Então assim, isso é bem importante, né, para É toda uma orientação, uma consultoria que vocês também fazem. seguir Né? o rito Serve para contratual. todos os empresários brasileiros. A informalização no Brasil ela é muito grande. Uhum. Burocratização. Não, negativo. Burocratização é outra coisa, pode olhar aí no Google. Ser burocrata é outra coisa de você seguir um rito de processo, seja qual for. Está negociando, terminou a negociação, escreva aquela negociação, faça o e-mail discriminando tudo, porque
os pensamentos, a pessoa esquece. O tempo passa e tem pessoas com má fé. E é isso mesmo, tem. Você tem que saber que tem. E ele vira as costas para você e fala, não sabia. Te olha no olho, não sabia do que você está falando, não sei. Olhando, mas vocês já viveram isso? Opa! Hoje o nosso contrato é tão poderoso quanto o contrato da indústria. E é verdade, eu falo isso sem medo, olhando para o cliente próximo meu aqui. Você vai assinar um contrato que eu me protejo. Por quê? Porque às vezes eu combino algo com você e se eu não deixar escrito, e o Brasil hoje é muito formal, você percebe isso. Né? Conta misturada, não vamos entrar nisso. Você falou de Bosch, eu tenho uma história muito legal de Bosch. 2011 para 2012, a Bosch fez um bid nacional. Não sei se era trocar na época, não. Como tem muitos anos, eu posso falar abertamente aqui. Eu não sei se eles queriam trocar mesmo não, né, Sérgio? Porque não queriam trocar. Fizeram um bid por fazer. Mas nós, do outro lado, faca na caveira, né, filho? Deixou a bola quicando. Deixou a bola quicando, a gente queria o gol. E o nosso CEO da época, ele era um alemão sueco, participava da Câmara Alemã. E o presidente da Bosch era o presidente da Câmara Alemã. Tá? E negociação vai, e chega uma hora que não vai ficar tudo como estava. Eu tenho um problema sério, psicológico, eu não aceito não como resposta. E aí, o que nós vamos fazer? O CEO veio, triste, pô, e aí, o que nós vamos fazer? Eu falei, topa? O quê? Fala com o presidente da Câmara Alemã que você quer o conta. É alemão falando com alemão. São duas empresas alemãs. Lá tem uma empresa americana e uma empresa francesa. Ele olhou assim, né? Lembra disso? Ok. Ele foi, marcou um almoço com o cara. E foi no dia, foi falar com o cara. Voltou. Só que aí, é aquilo, né? Você tem que estar preparado para o preço. A pagar por isso. Fizeram um bid invertido e tivemos que montar alguns cenários para poder ganhar o negócio. Enfim, ganhamos. Entramos numa condição muito baixa, mas ganhamos. Tá? Ganhamos. Cara, nós tiramos 21 anos de fornecimento da maior indústria do mercado e mais 20 e tantos da outra. E aí era uma operação de guerra. Não dá para você fazer um negócio desse. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes o cliente tem preocupação. Não vou trocar fornecedor, não é isso? Não, A não vou indústria trocar. vai parar. A indústria vai parar. A indústria vai parar. Sem gás. Vou ficar sem gás. Não. Nosso papel era key account, não era? O que é ser um key account? São várias unidades espalhadas pelo Brasil. O Brasil é um continente, gente. Então eu tinha unidade em Curitiba, eu tinha unidade em Pomerode, eu tinha unidade em Campinas, eu tinha unidade aqui perto, esqueço, acho que Jarinu, uma coisa assim. Uma unidade de Campinas com 5, 6 tanques, unidade de Curitiba com 6 ou 8 tanques, unidade lá em Pomerode com 2 tanques. Então, você tinha um universo de coisas a ser feito, fora a quantidade imensa de cilindros que ficam espalhados pela fábrica que precisava ser trocado. Eu entendo? O cara entrou em desespero. Ficou muito puto comigo, o cara que era meu interlocutor na época, porque isso ia dar trabalho para ele. E deu. Deu muito trabalho. Mas o nosso papel como key account era fazer a conexão dentro da indústria de gás para que tudo isso ocorresse. E quando eu falo operação de guerra, era uma operação de guerra. Nós tínhamos que montar uma operação milimetrada para conseguir fazer o atendimento. Eu passei o Natal, os meus filhos e minha esposa, porque aí a diretoria da empresa, o Sérgio, o nosso CEO, falou, pode ir, leva seus filhos. A empresa pagou para eu passar o Natal lá. Eu fiquei dentro da fábrica da Bosch em Curitiba, acompanhando troca de tanque. Aproveitou a parada de fim de ano para fazer as trocas, né? Então nós aproveitamos essa parada, aquele monte de guindaste entrando com tanque, tira tanque, coloca tanque, operação casada, inclusive, casada no sentido de o mesmo guindaste que tirava um tanque do fornecedor atual, colocava um tanque nosso. Então você faz uma operação, e para fazer tudo isso acontecer, quem fez tudo isso acontecer? Com toda a humildade que me cabe, eu e o Sérgio. Unindo todo mundo da empresa, área de engenharia, área de manutenção, área de transportes, porque depois que coloca o tanque lá, tá bom, colocou o tanque, e aí? Aí você tem que ter área de logística preparada para abastecer no momento em que o tanque está lá, porque tem que fazer resfriamento desses tanques. E não é só numa unidade. Nós estávamos falando de Campinas, estávamos falando de Curitiba, estávamos falando de Pomerode, então eu tive que visitar todas essas unidades. Então, quando a gente fala, tem gente no mercado fazendo isso? Tem. Com qual visão? A visão do contrato. A visão de lei. Nós conhecemos na prática. Experiência. Né? Nós sabemos onde está localizado cada planta de gás de qualquer uma das indústrias. Onde está localizado.
Tem cliente que nos liga, a gente já sabe, o preço dele, em média, é mais ou menos esse aqui, porque ele está numa localização mais distante. Aqui não tem ninguém que atende ele, então a indústria tal, ela tem hegemonia do mercado, porque não tem ninguém para concorrer Tem com ele. competitividade, né? Uhum. O Eric, acho que um outro ponto que a gente tem que conversar aqui, esclarecer um pouco, né? A gente falou dos casos cabeludos aí, né? De grandes trabalhos com mudança de tanque e tudo mais, mas a gente também participou quando estávamos na indústria, né? De discussões de montagem de planta, né? Então, por exemplo, vou colocar aqui, foi mais de um, mas primeiro, a Bunge, por exemplo, era um cliente que trazia muito, era um contratos grandes de hidrogênio. Então, assim, eu tenho experiência de ficar discutindo um contrato com a Bunge durante 4 meses para assinar. Então, assim, era toda semana conversando, muda aqui, muda lá, ficava direto com o pessoal de departamento legal, né, departamento jurídico. Então, assim, eram exaustivamente discutidos esses contratos grandes, né, porque era um dos maiores clientes da empresa, da empresa que eu trabalhava na época. E teve um caso também que foi muito interessante uma colocação de uma planta lá na Bahia, planta de gases do ar mesmo, planta grande, gigante. E que a gente entrou como key account, tinha um fornecimento aqui em Cubatão, começamos a conversar com essa empresa, eles tinham várias unidades, tem ainda, né? Várias unidades lá na Bahia. E a gente falou, cara, precisamos de uma planta na Bahia, precisamos de um local, um terreno para colocar, e justamente as empresas preferem quando tem um base load, né? Quando tem alguém que já consuma parte do produto, do que está sendo fabricado. E daí nós começamos, né? Eu com o falecido Marco Antônio Espinosa, a gente começou a conversar com o grupo Unigel, e discussão longa, conseguimos aprovação para a colocação da planta lá na Bahia, lá no polo de Camaçari. E daí também foi meses de discussão de contrato, não só do fornecimento, como da instalação da planta dentro da unidade deles. Tinha um contrato de serviços, porque tinha que a mesma portaria tinha que atender as duas empresas, enfim, foi assim, muito tempo de discussão, muito conhecimento adquirido, né? E o Leandro estava sempre junto com a gente, discutindo, que eu tinha um grupo de coordenadores, né? Então, é muito conhecimento que a gente acaba adquirindo e que hoje a gente coloca para o mercado, né, para o consumidor, né? E assim, contratar vocês dois como executivos é muito mais caro do que contratar a Bolzan, do ponto de vista econômico para as empresas, né? Opa! Natan, o filósofo Natan que nos ouça que fala isso. Quanto custa 2 executivos com o conhecimento que tem? Isso. Não é? Quanto custa? Não, show de bola. E assim, né, eu tava aqui pensando, falei assim, cara, de novo, eu falo com a experiência que eu tive em compras, né? Compras é um médico generalista ali, ele resolve um pouquinho de tudo, né? Mas quando você quebra o osso, cara, você quer ir no médico especialista. E vocês são os especialistas nesse segmento, né, por toda a jornada que vocês têm e de mão na massa, de viver os dois lados da moeda, né? É isso mesmo. Muito bom. E assim, e pós Arai Bolzan, quais são os cases que vocês consideram assim, de maior sucesso nesses 9, quase 10 anos já? Bom, sucesso econômico, a gente falou que a gente tem todo um arcabouço que a gente faz com o cliente. Econômico, o maior caso nosso é 91% em um determinado produto. 91%. A nossa média é de redução. Nossa média de redução de custo é 50%. Caramba. Média. Mas esse caso especificamente, ele tinha um produto, que era um produto com um volume muito grande dentro da unidade dele, 91%. Qual de economia? Nós encerramos a análise de diagnóstico desse cara, a indústria de gás tinha uma dívida com ele de 1 milhão e pouquinho. Caramba. De reajustes incorretos. Porque algumas indústrias esperneiam dizendo, uma vez que o cara aceitou. Não. Tem um outro entendimento jurídico que é má fé em qualquer momento. Se fez errado, você tem o direito de pleitear esse erro a qualquer momento. Até porque o cliente ele é hipossuficiente. O que é isso? Ele não entende. Você acabou de falar. Ele é generalista. Eu sou especialista. Ele não entende. Então, ele acha que... E ele, às vezes, não tem nem argumento. Né? Então, esse caso é um... Para você ter uma ideia, nós fomos contratados pela maior siderúrgica do mundo, eu diria isso hoje. Não vou dar nome? Acho que não é. Não é a maior, não é uma das. Não, né? É uma das. É uma das. No Brasil deve ser, né? No Brasil sem dúvida. Eles... Não era preço que eles queriam. Preço, isso aí eles discutem muito bem. Tem planta construída lá dentro e tudo mais. E quando a gente fala planta, só para que o nosso ouvinte aqui entenda,
é uma unidade produtora de gases dentro do É uma cliente. fábrica produtora dentro. Fábrica produtora dentro do cliente. E então esse cliente consome ali em média 80% do volume dessa planta, 20%, que é um volume muito grande, você vende para o mercado. Ok? Esse cliente, ele nos contratou para um outro serviço. Ele queria informação. Ele queria informação de mercado. Para ele poder ter argumento para discutir com a indústria. Olha o que eu estou falando. Eu estou falando de uma megalodonte, uma gigantesca empresa que queria argumento porque a indústria de gás colocava ela de joelho. E nós fornecemos esse nível de conhecimento para eles fazer isso. Tá? Temos casos, né, de cliente que contratou a gente, aí quis fazer mixaria para poder renovar com a gente, e a indústria de gás começou a socar nele o pé, aumentar, e ele teve que voltar atrás, nos ligar e pedir para a gente voltar a atendê-lo, porque não conseguia lidar com a situação. Nós temos caso de indústria japonesa, que a indústria de gás devia 900 mil, 800 mil. Dentro da nossa gestão Arai Bolzan, se você lembrar de mais algum caso, você fala, mas dentro da nossa gestão, nós fizemos a troca de um fornecedor em que precisou de uma operação de guerra também, que a unidade não podia parar. Fez um fim de semana, né? Fez um fim de semana. E assim, foi uma janela de parada nesse final de semana, que ele não podia parar. Sabe quando tudo acontece ao mesmo tempo? E nós conseguimos fazer com que a mesma prancha que levou um tanque, levou Que o ia outro ser tanque, instalado, retirou os tanques. retirou o outro tanque, quer dizer, houve uma conexão das duas indústrias, na parte operacional dela, para poder não prejudicar o cliente. Tudo é nossa uma gestão. habilidade de negociação muito grande, né? Porque a indústria que está perdendo o cliente, teoricamente, ela está ligando, né? E vocês conseguirem intermediar toda essa logística para não parar o cliente de vocês é incrível. Então, e muitas vezes o cliente deixa, ele fica, né, como eu já comentei aqui, fica escravo de um fornecedor porque acha que não é muito difícil, como é que eu vou fazer tudo isso sem parar minha fábrica? E a gente consegue, a gente sabe como é que é. Passamos há muito tempo lidando com isso, né? Sim, sim. Então não é um... É difícil, mas não é assim um monstro. Não é né? impossível, Não né? é impossível. Acho que são os termos. É difícil, requer estratégia, às vezes você precisa de esperar uma renovação contratual para conseguir tudo que precisa. Então você faz na primeira versão do contrato ali, dessa nossa negociação, primeira vigência, estava me fugindo a palavra, pessoal. Na primeira vigência você consegue resolver um pedaço, na segunda renovação, você termina de resolver. Outros casos, por exemplo, que aconteceu conosco, que é a importância do cliente, quando ele está falando conosco, ele não se preocupar em, eu tenho que passar a documentação e vai dar trabalho e tudo. Olha o que aconteceu conosco 2 vezes. Uma empresa, uma multinacional japonesa, e outra, a Ferrasperi, do nosso amigo Marcelo, até um abraço para ele aqui. Nós fizemos a pré-análise, que a gente chama de pré-análise. A gente pega documentos, contrato, alguns documentos do cliente, a gente assina NDA, então tudo isso é sigilo. A gente traz para dentro de casa essas informações e faz uma pré-análise. A gente tem informações importantes que a gente recolhe, coloca no nosso sistema, no nosso BI, para que a gente possa ali acompanhar isso aqui e entregar para o cliente uma noção, uma estimativa de onde podemos chegar com aquela negociação. Tá bom? Então não é um mergulho ainda no contrato, é só uma pré-análise. A gente não cobra nada para fazer isso. Muito bom. Olha o que aconteceu. Uma indústria japonesa e com a Ferrasperi, que é a indústria de bebida aqui da nossa região. Aliás, a indústria japonesa é a mesma que foi da troca de tanques. A mesma que foi da troca de tanques. Quando nós fomos visitar essa, e foi muito emblemático, porque nesse caso a gente não tinha ainda, a gente estava lá atrás, isso foi 2018 ou 2019, uma coisa assim, a gente não fazia pré-análise ainda. Nós sentamos para conversar com o cliente, sentou na mesa o gerente de compras, o cara que cuidava da conta e tal, e mais algumas pessoas. E aí a gente falou, poxa, vocês têm os contratos? Podemos ver o contrato aqui agora e tal? E eu e o Sérgio fizemos ali a pré-análise na hora ali. Eu tô batendo o olho no... Eu lembro que eu tô falando na primeira pessoa porque fui eu que... Tô olhando assim, eu falei, Sérgio, dá uma olhada nisso aqui, pera um pouquinho, confere se eu tô correto. Quando o Sérgio olhou, a data da denúncia do contrato, o que é a denúncia do contrato? O contrato tem um prazo.
E é escrito em alguns contratos que ele tem um período que ele tem que denunciar, limite para ele fazer a denúncia, para ele dizer, não quero que renove nas condições que ele está Denúncia, agora. tecnicamente, pra quem não é do ramo, denúncia é quando você levanta a mão e fala, não quero mais. Não quero mais. Não desse jeito. Não Eu desse até jeito. posso querer, mas nós precisamos renovar. Boa. Renegociar. Legal. assim, e não se renova A denúncia não é automaticamente. algo Ele não errado pode- necessariamente. Não, é não, não, só não, 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 um- não é errado. Ele só não Legal. pode renovar daquele jeito. Importante. E o cliente não sabia. Naquele dia era o vencimento da cláusula. Não. Eu virei para ele, está vencendo hoje esse contrato. Aí o cara me olhou e falou, o que a gente faz? Eu falei, eu faço agora. Abri o meu computador, eu sempre levo meu laptop. Montei uma cláusula de denúncia, escrevi uma denúncia, ó, não queremos renovar, blá, blá, blá. Incrível. Ele chamou o motoboy, ele imprimiu, assinou, tal, chamou o motoboy. O motoboy foi correndo e protocolou na indústria de gás. Senão o contrato tinha se renovado Com todas as cláusulas. com todas as condições que estavam pelo mesmo período. Isso aconteceu a mesma coisa com a Ferraspari. E o Marcelo estava fazendo na Ferraspari, isso ele contou pra gente no Aliás, tem podcast com o Ferraspari e o Marcelo. Isso, Sensacional. Darai gente, Bolzan, vale a exatamente. Muito bom. E ele conta isso lá, que ele estava fazendo uma mudança muito grande dentro da Ferraspari, uma empresa de 90 e tantos anos, e ele estava implementando uma gestão nova, com uma outra cabeça. Então o cara estava olhando tudo, ele estava olhando assim, ele estava parecendo um polvo, com mão em tudo quanto é canto, né? É. E aí, um dia a gente liga para ele, e a importância de atender o seu fornecedor, a importância de atender o telefone, isso é respeito, gente. E olha o que ia acontecer. Ele me atendeu. Nem agora não lembro no detalhe se foi eu, se foi o Sérgio que ligou para ele. E falou, Eu falei pra você ligar. Falei, cara, precisamos avisar o Marcelo que vai vencer denúncia, né? Aí eu liguei para a ele. denúncia dele. Nós somos de Jundiaí, os dois, então mais fácil ali. Eu liguei para ele e falei assim, Marcelo, a denúncia do contrato é daqui 3 dias. Ou a gente... Eu lembro até, desculpa, eu tinha mandado a carta pra ele por e-mail, só que ele não abriu, Ele não tinha visto porque ele ainda. tava na correria, ele não abriu a carta, daí o Leandro ligou e falou, cara, você precisa assinar, porque senão vocês vão perder o prazo. Uhum, Pergunta se nesses 2 casos nós não fechamos o negócio. com certeza. O cliente japonês, fechamos na hora. E o Marcelo mandou a carta e falou, já marcou na hora a nossa visita para fechar o negócio, para concretizar a nossa negociação. Hoje estamos com ele, um clientaço nosso, trouxemos uma redução de custo para ele absurda. E a White fornecia... Citei o nome. O fornecedor... O branco. ele fornecia lá dentro, olha, eu diria que mais de 70 anos. Porque a empresa tem mais de 90. Eu não quero cravar os 90, mas... Então você imagina o tamanho desse contrato que estava. Tiveram negociações no decorrer do tempo, mas era um contrato Se não muito me alto. engano, são 93 anos, regional, familiar. É grande, né? Nós temos casos de cliente que falou pra gente, 3 casos que virou e falou com todas as letras pra gente. Então, Fala em podcast, E eu inclusive. comentar esses casos aí, que é deixar passar aqui, eram empresas que iam quebrar, tá? É. Empresas que estavam na mão do fornecedor, pagando caro, take your pay, que né, Vocês estão me dizendo que vocês têm clientes de vocês que não faliram porque vocês, através do trabalho, redução e proteção contratual, tiveram um fluxo de caixa para manter a empresa, é isso? sim, a gente É isso. conseguiu fazer Isso uma é importante. renegociação com a indústria de gás, com o fornecedor. Muitas vezes, logicamente que no início assim, a discussão não era, vem aqui, baixa o preço, não. Tivemos que estar com notificação extrajudicial, Uhum, fazer um trabalho todo baseado no contrato, sim. para poder chamar a atenção do fornecedor e abrir uma negociação. Então são pelo menos aí 3 empresas que eu lembro, né? Que o pessoal ia quebrar. Eles falaram, Sérgio, Leandro, se eles não fizessem alguma coisa nesse sentido, não ia ter caixa para poder suportar, Uau. né? Então assim, são 2 empresas aí, o Júnior da Júnior Extintores também, um Também tem abraço pra podcast. ele. O Júlio falou no podcast. É. Eu ia quebrar. Trabalho de vocês que me ajudou a equalizar mais a conta. E ele é um desses casos em que a gente teve que fazer na primeira vigência do contrato, mudamos algumas coisas. Na segunda, nós terminamos de fazer as alterações, orientamos ele a fazer as alterações. Hoje ele tem tanque próprio, é uma outra condição. Mas ele fala isso no podcast, para a gente quiser, pode ir lá, é um dos primeiros podcasts. Júnior da Júnior Extintores, né? Um abraço, Um querido. abração para ele. É. Então você vê que nós temos casos assim, uma outra empresa um pouco menor que também ia quebrar, e nós temos, são 2 amigos nossos também, não vou citar nome, né, que eles tinham uma multa de take or pay, que a indústria estava cobrando deles, assim, que eles falaram pra gente, cara, não temos dinheiro, é quebrar a empresa.
Vai quebrar a empresa. E o que assusta um pouco os nossos interlocutores quando a gente fala, nós temos 100% de sucesso. Todos os casos que nós pegamos, nós trouxemos para o cliente solução e resultado. Todos. Todos os casos que o cliente nos deixou trabalhar, nós trouxemos resultado. Por isso que a gente fala, 100% de sucesso. E por isso que a gente também carrega o nome de assessoria estratégica, porque quando a gente analisa o contrato, vê a situação que ele está, então a gente monta uma estratégia. Esse caso da Metal Braze é um deles, né? É bem interessante que assim, a gente não conseguiu uma redução de custo muito grande, exato. foi 20% mais ou menos, só que a gente conseguiu livrar praticamente o take or pay deles. Eu não lembro se a gente zerou o take or pay, agora eu não lembro, zeramos, né? Zeramos. Assim, é o que o Leandro falou, para aquele instante ele não tinha, eu falei, não tem esse dinheiro, eu vou quebrar, se eu for no banco vai detonar, enfim. Então a gente conseguiu trazer uma redução de 20% e eliminamos o take or pay. Obviamente renegociamos uma vigência contratual nova. Então assim, é importante dizer isso, que a gente analisa e vê a melhor estratégia para seguir. Cada caso é um caso. Então assim, Sim, a sim. Metal Braze foi um caso como esse. E assim, é uma baita solução, né? Mas teve alguém já que falou assim, não, entendi o que vocês fazem, deixa que eu vou fazer aqui, depois levou um nabo e voltou? Opa, Tem vários. tem vários que aconteceu isso daí, né? Esse termo que você usou aí, que foram lá e não quiseram, ou faço sozinho. Porque, olha só, tem muito diretor de empresa que ele entende que o departamento de compras tem que se virar e fazer. Que ele tem um departamento de compras que ele paga, tem que fazer. Tem muito dono de empresa que tem esse pensamento também, né? E tem muito comprador que também acha que ele tem obrigação de resolver isso. Mas você foi preciso quando você falou. O cara não é especialista. Quando ele precisa de um especialista, ele tem que ter alguém ali dentro do arcabouço de soluções dele, da ferramenta, do ferramental dele, que traga essa solução específica. E por falta dessa compreensão, nós temos muitos casos de que simplesmente o cara não deu ouvido. Tem um caso tão emblemático, eu até me ajeito na cadeira aqui, esse aqui eu vou falar para você. O Sérgio deu a informação pro cara da data da denúncia. Cara, vai vencer, acho que era 3, 4 dias depois, deu tempo de folga para ele. Você precisa mandar a carta de denúncia. Mesmo caso que a Ferrasperi, que a Macon e outros mais toparam, aceitaram, entenderam e fizeram. E, gente, deixa eu deixar uma coisa clara aqui. Nós fechamos negócio com esses caras porque eles foram gratos e entenderam. Esses caras têm expertise para fechar comigo. Mas nós não fizemos para fechar negócio. A gente só não queria. É o nosso propósito. Sim, sim. Que aquele contrato você não faz naquelas condições. Esse cliente especificamente, eu não vou citar nome, vou conseguir não citar, ele simplesmente não fez nada. O contrato dele se renovou 1 milhão a paulada. 1 milhão. É uma grande empresa, mas nós trabalhamos em multinacional e sabemos que para você arrancar 10 mil reais, 15 mil reais para pagar um consultor, o cara cria uma confusão e sempre fala que não tem dinheiro. Você imagina 1 milhão. Renovou o contrato, pau. Ele Com tem no preço colo dele. alto. Com preço alto, por isso que eu tô falando, a paulada é de 1 milhão. Que ele poderia ter economizado. Aí, total. E assim, eu penso, cara, se vocês estão falando que a média é 50% de economia, vamos supor que o preço seja 100 dinheiros de qualquer produto só para facilitar o cálculo. Se eu sou de compras, aí eu vou lá e tento renegociar 10, 15, 20%, cai de 100 para 80. Eu acho que eu tô feliz. Aí eu escuto que a média é 50. Talvez eu estivesse pagando 40, poderia estar pagando 45, 30, Exato. 60, eu tô pagando 80. Então, mesmo eu achando que eu tô tendo um bom resultado, às vezes não é o melhor resultado econômico. E outra, eu não mexi no contrato, daqui 6 meses, 1 ano, 2 anos, eu vou estar pagando 120, né? Exatamente. Você não blindou o contrato, porque aí a indústria vai continuar fazendo. E conosco ela não faz, porque ela sabe que nós somos como o cão perdigueiro. Um cliente nosso nos apelidou de cão perdigueiro. Falou, é um absurdo eu ter que contratar uma empresa para ficar como o cão perdigueiro acompanhando o contrato. É o que a gente faz. É isso aí. Nós temos um departamento que recebe a nota, ele vê na hora o que está acontecendo. Nota por E aí nota. ela levanta a mão na hora. Nota por nota. É nota por nota. Isso é literal. Dá muito trabalho o que a gente faz. Dá muito trabalho. Então o departamento de compras ganha, depois, se a gente tiver como falar mais disso, o departamento de compras ele ganha uma equipe CLT, sem ser CLT, cuidando do contrato com ele. Sim, sim. Um outsourcing, né? Na parte de... Exatamente. E nenhum caso de insucesso, né? Eu posso considerar que esse caso aí que o cara não fez o que vocês falaram ali na camaradagem,
e levou, né, um nabo de 1 milhão, é um insucesso por parte dele, né? Não de vocês. Insucesso nosso é só quando o cliente não deixa a gente trabalhar e ele não quer. E aí, gente, o problema é sempre dele. Nós já paramos muito, já ficamos, né, discutindo filosoficamente. Cara, o que a gente está fazendo de errado? Por que o cara não quer? Como que pode? Será que ele não está enxergando? E a gente não sabe explicar. Às vezes o cara não quer. Às vezes ele não quer pagar. Ele quer o serviço de graça, e de graça nem relógio. Então, arrisco dizer, como ex-departamento de compras, o ego, no sentido de, pô, vou trazer os caras para resolver um negócio que eu tinha que estar resolvendo aqui. Sim, a gente sabe que tem. Muito. Ó, se você é dono de empresa, diretor financeiro, dá uma olhadinha no setor de compras. Não vamos deixar esse ego de compras limitar, não, porque... às vezes até assim, porque, né, compras estão muito atarefados. É muita demanda. Mas sem dúvida tem isso também. A gente passa por muitos casos que assim, a gente percebe que a pessoa trava lá em compras, não quer deixar o negócio evoluir, porque ele fica pensando, pô, eu vou mostrar para a diretoria que eu não estou conseguindo resolver um caso, né? E tem de tudo. Toda generalização ela é burra, tá? Sim. Toda generalização é burra. Tem de tudo. Nós encontramos agora, sexta-feira, com o gerente de compras, o responsável por compras de uma grande empresa brasileira, tá? E ele era de uma outra empresa em que eu e o Sérgio fizemos proposta. Ele lembrou. O assunto marca tanto que ele lembrou. Ele não era o responsável. Ele era o responsável pelo departamento, ele já era o gerente. O colega dele que tratou conosco pegou o processo, passou para ele e ele apresentou para a diretoria. E a diretoria falou não. E ele lembrou, ele falou, cara, só não andou porque o meu diretor falou não. E falou isso que eu falei agora, há minutos atrás. É responsabilidade de vocês têm que resolver. Então, existe esse pensamento ainda de achar que, só que, tirando raríssimas exceções, poucas são as empresas que vão conseguir fazer o nível de negociação que a gente consegue. Poucas. Vai depender de um monte de variável para ele conseguir ter uma negociação tão boa quanto a gente consegue fazer. Então, nesse risco, não é preferível? Qualquer coisa abaixo de 80 que você falou aí, que o cara estiver pagando, não é lucro? É lucro. E a gente se paga. Eu sempre falo isso, a gente se paga. Majoritariamente o nosso negócio é no sucesso. A gente se paga. Então... E tem vários casos, Eric, que os clientes nos procuraram depois também. Não aceitaram a nossa proposta, não quiseram fazer negócio e tal. E depois ligaram pra gente e falaram, tô cheio de problema. Sempre, né? Ele tá com um caso agora, 2 vezes ele nos procurou, não quis fazer negócio. Agora ele tá na 3ª vez falando assim, cara, eu preciso dar um jeito nisso aqui, não aguento mais o fornecedor em cima de mim, enfim. Acaba voltando. São vários casos, né? Tem um outro caso também que assim, me veio à cabeça agora que é interessante comentar. Também a gente ainda tá conversando com ele, mas para ele não ter take or pay, ele baixou o consumo dele, mudou a produção, mudou as máquinas, né? Melhorou a tecnologia. Ele está consumindo menos gás do que ele tem em contrato. Ele tem um volume mínimo em contrato. Então, para não pagar esse take or pay, né? Que é o pegue ou pague, né? Ele está jogando gás fora. Então, assim, e a gente sabe, você está indo pelo pior caminho, né? Poderia fazer de uma outra forma, enfim. Mas a gente não comentou isso com ele, mas a gente sabe, cara, você tá indo pelo pior caminho, você tá jogando gás fora, por quê? Pagando imposto. Enfim, tem outras maneiras de trabalhar. Por isso que a gente fala, cara, é uma assessoria estratégica. Nós vamos estudar o caso e ver a melhor forma de melhorar os custos do cliente, né? Então, assim, só que tem que ser dada oportunidade, senão, entendeu? E aí vocês comentaram que vocês fizeram ali mudanças de posicionamento, narrativa. Como isso impactou assim o negócio de vocês, né? Vocês alavancaram durante muito tempo, tiveram esse hiato de 1 ano ali, onde vocês olharam para dentro e falaram, ok, tá na hora de arrumar a casa. E o que se desdobrou isso? Se desdobrou que a gente tá super cansado. Porque quase que literalmente, né? A gente troca o pneu com o carro andando. Porque a empresa precisa rodar, a empresa precisa continuar. Você tem clientes ligando o tempo todo, chamando. Mas por outro lado, o seu trabalho, o trabalho do Nex, expandiu muito a nossa cabeça. Que foi aquilo que você falou. Todo mundo tem crença. Absolutamente todo ser humano ele tem crença. E às vezes a gente acha que a nossa crença tá legal, porque tá dando resultado, tá dando certo. E o Sérgio foi muito preciso quando você falou aqui. Nós tínhamos um bom resultado, continuamos tendo um bom resultado. Porém a gente quer o quê? A gente quer rampar.
A gente quer alavancar, crescer de uma forma que a gente consiga ser mais útil para a indústria brasileira. É o que eu falei com o pessoal da Ciesp agora, na sexta-feira que nós tivemos o evento fechamento de ano da Ciesp. Nós temos muito a contribuir com a indústria, para trazer esse equilíbrio para a relação, né? Então, mudou muito a nossa forma de pensar, a nossa forma de ver a empresa, nossa forma de ver o cliente. Antes, eu confesso para você, teve um momento a gente ficar invocado com o pessoal de compras. Pô, esses caras estão de sacanagem. E não é. A gente hoje consegue enxergar que tem 1 milhão de possibilidades do cara não estar falando com a gente. Eu acredito sim que precisa um recado como você deu para os donos, para os diretores. Tem dinheiro ficando na mesa, observe, principalmente uma empresa que majoritariamente o trabalho dela é no sucesso. Se ela não tiver sucesso, ela não ganha dinheiro. E aí não precisa ser muito inteligente. É 1 mais 1, né, velho? Se eu não trouxer sucesso, eu não ganho dinheiro. Sim. E nós estamos batendo o recorde todo ano. Nossa curva de faturamento e crescimento, todo ano é um recorde atrás do outro. Ou seja, sinal que dá certo. Sim, com certeza. Entendeu? Então, o posicionamento, esse reposicionamento, ele foi muito importante para a gente conseguir trazer uma nova visão para a empresa e uma nova visão para o mercado. Inclusive, nasceu novos produtos. Eu era o cara, eu assumo, eu era o cara que eu era engessado no quê? Não, isso aqui que a gente tem, não vamos abrir isso aqui, porque se abrir isso aqui é abrir a nossa caixa preta, o cara vai saber o que a gente faz. Aí foi a hora que você começou a trazer uma outra visão. Peraí um pouquinho. Como que eu pego 40 anos e enfio na cabeça de alguém sai falando, eu faço redução de custos, vocês têm 40 anos de experiência. Eu falei, tem razão. E o Sérgio falava comigo, às vezes o Sérgio falava comigo, não é problema, Bolzan, vamos soltar isso. Né? Perdemos casos que o cliente queria só um parecer. Ele queria só um parecer. E eu preocupado, ele vai usar o nosso nome, vai fazer um negócio. Dane-se, se só quer um parecer, tenta fazer então, vai lá e tenta. Fica à vontade. Então a gente está abrindo novos produtos. É que a sua preocupação é assim, que os outros clientes iam querer só um parecer também. Né? Que isso ia o mercado ia entender assim, produto, né? ele não vai querer um trabalho de sucesso também. Né? E eu acho que não, acho que as possibilidades eu imensas, falava né? isso com o Leandro, falou, Leandro, acho que não tem esse perigo, entendeu? O mercado é muito diferente, a cabeça das pessoas, o modo de pensar é muito diferente, né? Sim. E é o que ele falou também, falou, se a gente fornecer só o parecer, e teve um cliente no começo do ano que a gente ficou invocado, falei, pô, o cara quer só o parecer, mas ele não vai conseguir fazer, né? O parecer é importante, muitas vezes para ele ter, acho que tem um diagnóstico e tal, mas é difícil ele conseguir alcançar o que a gente pode, aonde nós podemos chegar. É muito difícil. Total. E até puxando até a sardinha um pouco, né? Mas assim, quando a gente fala disso, a gente está falando de um conceito que é chamado por alguns como esteira de produtos ou arquitetura de marca, que a gente está falando assim, nem todo mundo está na fase para comprar o seu produto mais top, mais alto. Isso. Então, quando você tem um produto de entrada, um parecer, um diagnóstico, uma pré-análise, você cria mais conexão, né? No caso do Next, a gente tem os encontros, o brunch, né? Que é um café da manhã com os empresários, para as pessoas criarem as conexões. Sim. Aí você tem um produto intermediário, que às vezes vai ser uma consultoria mais robusta, no nosso caso é a nossa imersão, é um dia inteiro com muito conteúdo, e aí vocês têm a assessoria completa, que no nosso caso é o Next Club, que realmente é 1 ano de um clube de empresários para ajudar. Então, quando a gente tem essa esteira, essa camada, você consegue, né, tem uma frase hermética, né, dar leite às crianças e carne aos adultos. Você consegue entregar para o cliente de acordo com o porte dele, e você não perde o cliente, e muitas vezes você ajuda a amadurecer o cliente. Então, às vezes o cara vai no parecer, ele fala, pô, é o que eu consigo, é o que eu quero, aí ele vai tentar falar, não consigo, então agora eu vou na consultoria, também não consegui, então agora eu quero assessoria. Vem aqui em casa, por favor, e resolve tudo. Isso, é isso aí. Isso virou nossa cabeça. E aí eu digo para os empresários que o Next vem fazendo contato e tudo, o que vale a pena você ter? Vou fazer uma analogia com o rei. O rei, o que ele faz? Ele tem vários conselheiros, não é isso? Vários conselheiros. Um presidente. Os ministros são conselheiros. Cuidam daquelas pastas, mas eles aconselham. É importante você fazer isso, importante você fazer aquilo e tal. E no final do dia, o rei toma a decisão. É muito importante você ter alguém de fora que não conhece. Você não conhece o nosso negócio. Você tem uma visão. Sim. Só que você vem com ideias de fora. E a gente, de vez em quando, se encontra o Sérgio que usa muito esse termo, num trade-off, né? Eu vou pra cá ou vou pra lá? O que eu faço aqui? Aí você senta com alguém de fora que te fala, às vezes uma vírgula que o cara fala,
Abriu aqui. E aí, o outro lado também, né? Quem não compra, não vende. Uhum. Quem não compra, não vende. Você falou isso uma vez e isso para mim abriu muito a cabeça. Quer dizer, eu quero vender consultoria, eu quero vender uma assessoria estratégica, mas eu não compro uma consultoria para me orientar em coisas que eu preciso. Eu não estou girando a roda da economia, eu não estou girando hermeticamente, energeticamente, eu não estou girando o dinheiro, então eu preciso disso. É importante que você tenha isso, né? Total. Essa foi uma mudança de posicionamento que a gente teve, né? A gente essa falou, foi a alguma mudança. coisa a gente precisa fazer, porque continuar fazendo a mesma coisa e não trazendo o cliente, algo tá errado, né? Se eu Sim. continuar fazendo a mesma coisa, eu vou continuar não trazendo o cliente. Tem Exatamente. que mudar o posicionamento. Contratamos a equipe da LSK de marketing, né? Uhum. Do Henrique, que também começou a dar uma outra visão para nossa cabeça sobre o marketing. Você entendeu? É um curso aquilo. Então a gente abriu esse caminho. Boa. Feliz com. Só para dar uma palavra final sobre isso, assim, o Leandro até tem que dar, ele falou que ele, né, eu assumo isso, tal, por outro lado, né, tem que ver assim que até então a gente trabalhou muito com melhoras de tecnologia, né? Então por isso até hoje a empresa é eu, o Leandro, e tem uma parte administrativa por trás, mas assim, a gente não precisava de mão de obra. Por quê? Uhum. Porque o Leandro sempre teve muito conhecimento dessa parte de tecnologia e sempre a empresa, criamos um BI, a gente tem coisa por trás que nos auxilia bastante. O Leandro trabalhou muito nisso, né? Méritos a ele. E isso, né? Por isso que eu tô dizendo, a gente chegou num ponto que a gente falou, cara, tem que mudar aqui. Não foi só a falta de. Talvez a Isso. falta um ano sem pegar um cliente foi uma coisa que chamou a atenção, mas era assim, eu vejo muito O mais modelo precisava de atualização. isso, eu vejo muito mais por esse lado. O É isso modelo, aí. cara, a gente precisa dar um salto e precisa mudar alguma coisa. O que é que a Uhum. gente tá, né? Então vamos Sim. pegar alguém de fora para conversar e entender melhor o que a gente tem que fazer. Muito bom. E assim, né? Essa jornada ela vai abrindo portas, né? Então, pelo que eu entendo, vocês têm frequentado outros lugares, vocês têm feito outras contratações, né? Quais são hoje os principais canais de aquisição que vocês têm para a expansão do negócio? Cara, olha que interessante isso. Um gancho de novo no trabalho que você vem fazendo conosco. Um dia, numa conversa nossa, não me lembro se estávamos os três, você comentou, às vezes, o principal canal de venda de vocês não é LinkedIn, mas como que fala? Eventos. Uhum. Você falou isso. E esse trem ficou martelando na minha cabeça, porque eu e o Sérgio, a gente já vinha falando, nós precisamos estar mais em evento, nós precisamos estar mais em evento. Mas nós somos muito executivo e pouco empresário, com todo o sucesso que temos. Nós mergulhamos na solução do negócio do cliente. E às vezes a gente não põe para fora a necessidade do empresário, que é o quê? Estar em eventos, conhecer novas pessoas e tudo. E a gente está ali na solução dia a dia, no operacional da nossa empresa. Total. Não é que muitos até brincam, né? O empresidiário. Não é porque ele está errado. Eu não gosto muito desse termo porque dá uma sensação de que você está fazendo tudo errado. Não, você está fazendo muita coisa certa. Então a gente começou a se dividir. Uhum. Eventos a gente vai junto, nós começamos a se dividir, Leandro. Então vai pensando mais aí, vai trazendo mais proposta de solução, o Sérgio vai resolvendo mais coisas dos clientes, Vanusa resolvendo as coisas do cliente, Érica cuidando de marketing, Eric cuidando de vendas, que aí o Eric entra para dentro do barco para poder cuidar de vendas, não foi isso, Bruno? Então a gente começa a fazer um monte de mudanças, mas canais de vendas, como diz o João Baltieri, você aguenta pagar todos? Hoje a gente aguenta. Nós temos um monte. Nós temos o LinkedIn, nós temos Instagram, nós temos o YouTube, tem também canal no YouTube que a gente tem nosso podcast. Nós temos, que mais? Nós temos entidades da indústria, Ciesp, né? A BIFA. Uhum. Recentemente nós descobrimos com muito, muito carinho o pessoal da ACE, né, que a gente viu que tem oportunidade de contribuir com a indústria numa fase anterior à do contrato, inclusive. Sim. Na fase anterior à do contrato, quer dizer, ele já vai para o contrato muito mais preparado com Sim. o nosso trabalho. Eventos, como o NextU é um evento, então a gente já participou de outras coisas, mas a gente percebeu que eventos, está em palestras, está em evento, é aquilo, você compra acesso. Você compra acesso. Nós temos BDR, que é a prospecção fria, que sempre trouxe muito resultado para a gente. Sempre trouxe muito resultado para a gente. Ela é exaustiva.
Sim. mas ela traz muito resultado. Nós temos uma política institucional de indicação, né? Sim. Qualquer um que indicar cliente pra gente. Pessoal dos bastidores aqui do Cali. Cali. Se trouxer um cliente pra gente, ele vai ser remunerado por isso. Show. Tem Então, que ser, cara. O cara abriu porta pra mim. Indicar todo a dia. Bolsa, além de ajudar o mercado, a economia circular, você ainda tem o ganho financeiro próprio da indicação, né? Exato. Sim. Você tem um ganho ali da indicação. E a gente tem modelos para isso. O cara pode regularmente trabalhar conosco ou o cara simplesmente fez uma indicação. Nós vamos lá abrir uma porta. Cara, ele deu o caminho. Ele merece. Você entendeu? E, por fim, a gente tem o Google com o inbound, né? Sim. O cliente escrever lá Arai Bolzan, ele vai achar o nosso trabalho, você entendeu? Essa parte de participação Em eventos. em eventos também é importante, porque você tem acesso, muitas vezes, com um executivo da empresa ali de alto escalão. Então você tem, né? Às vezes você fala com um cara um gerente de compras, enfim. Um diretor. Pessoal, quando você chega no evento e apresenta, aconteceu recentemente na Bifa, a gente conversou com um cliente importantíssimo, que o cara ficou super interessado, velho. Eu nem sabia que existia essa possibilidade. E a gente sofre, entendeu? Tem as nossas dores no relacionamento com o fornecedor. Então, é super importante. E você já pega um canal mais alto né? Você já chega num nível mais alto, o cara se Sim. interessa na hora, né? E deu resultado. Tanto deu resultado que o cliente que o Sérgio esteve com ele no evento, ligou para ele. O evento foi numa sexta. Não, foi numa segunda. A segunda. Acho que na quarta-feira já tinha uma agenda no nosso Google Agendas lá, já tinha uma agenda do cliente querendo fazer reunião com a gente. E foi uma reunião de mais de 1 hora. E às vezes a gente acha que nesses eventos as pessoas não dão importância, né? O Sérgio teve a oportunidade de conversar com um cliente nosso. E ele chegou na indústria e comentou com o gerente de compras a conversa que ele teve com o Sérgio. Olha pra você ver que interessante. Marcou. E ele é Sim. presidente da Bifa. Né? Ele é presidente da Bifa. Marcou. Você entendeu? Ou seja, esses eventos, quando você sabe trabalhar a conversa, você tem a narrativa correta, você tem a aproximação correta do cliente, Constrói que é algo, ali o relacionamento. né? que é algo que você vem muito falando com a gente. Cara, não é conversa vaga, boba, não atravessa ninguém. Vamos lá, converse especificamente sobre o assunto, vai tratando. Isso está trazendo resultado, né, Sérgio? Sim, Muito com bom. certeza. E vocês percebem diferença, assim, quando vocês falam com o departamento de compras ou quando vocês estão conversando direto com o dono da empresa em relação a... Sim, opa. O dono da empresa tem o maior interesse numa redução de custo, num contrato mais equilibrado, né? O pessoal de compras é o que a gente já comentou aqui. Não que, né, falando mal do pessoal de compras, mas assim, eles têm muitos outros serviços, às vezes não dão a prioridade que deveriam, Sim. né? E a gente tenta fazer a melhor explicação possível, mesmo que seja num contato inicial, do que a gente faz, do que a gente traz de redução, né? Então, tudo isso, mas assim, muitas vezes por falta de... O meu core business é comprar chapa de aço, né? O gás fica ali. Depois eu vejo esse negócio do gás, né? Mas muitas vezes é o que mais... Tá né? passando. A gente viu uma empresa grande aí também, tá? A gente tá conversando. O maior custo dele é o gás. Nossa. Então, assim, tá desesperado e o pessoal de compras tá ali meio que segurando o negócio. A gente não sabe, não tá entendendo o porquê, né? Mas o pessoal da operação está extremamente preocupado com o custo e o pessoal de compras segurando, travando informações, entendeu? Então, assim, por isso que às vezes quando você chega num grau mais acima, em outros casos, né? Esse aí é um caso que é uma empresa muito maior, tem direção, enfim. Mas quando você chega no proprietário, nossa, o cara na hora ele fala assim, ele entende que é dinheiro na Opa, última linha opa. do balanço e aí ele fala, gente, vamos rodar, né? E aí Vamos lá. O proprietário se leva. se leva. O C-Level ele tem uma visão estratégica. Falou em redução de custo, ele sabe que é muito melhor dinheiro na última linha do balanço através de uma redução de custo do que dinheiro de venda. Sim. O C-Level tem essa visão. Né? Então, por isso que a gente hoje não critica a equipe de compras. Ele tem todo um sistema montado para ele. Ele apaga incêndio com cuspe. Sim. Então, o cara toda hora tem que estar prestando serviço para diversos departamentos. Ele compra de papel higiênico a chapa de aço. A gente sabe disso. Sim. Mas poderia sim ter uma coisa importante aqui, que é um paralelo que eu faço com RH. RH. Muita gente faz uma boa entrevista, percebe, porque as pessoas sabem fazer leitura, que ele foi bem na entrevista, que o outro lado deu sinal de que ele foi bem, e ninguém é capaz de pegar o telefone, ligar e falar assim, ô cara, você foi bem.
mas eu não posso te contratar agora por outros motivos, mas continua que você foi bem. Tem uma pessoa do outro lado com muito problema e aquilo ali vai ajudar muito ele. É a mesma coisa que a equipe de compras. Cara, olha, não deu certo. Eu não consigo fazer negócio com você agora. Não vou entrar em detalhe do porquê, mas é importante você saber. Seu trabalho é muito importante, não deu certo agora, quem sabe numa próxima dá certo. O que você faz, cara? Você tira aquilo da frente, energeticamente, você tira aquela coisa de, pô, por que não dá resposta? O que tá acontecendo? E outra, às vezes não dá certo na própria indústria, mas eu já vi acontecer isso, né? Então você tem uma cadeia de suprimento que também vai utilizar gás e pode dar certo de você trazer economia para o seu fornecedor e ele te repassar a economia no preço, né? Que nem, eu vou construir esse microfone aqui, aí eu uso a solda da chapa, mas a chapa é do meu fornecedor, que também usa gás em alguma etapa do processo. Aí eu economizo o preço da chapa, aí eu produzo o microfone com uma economia, mesmo não conseguindo, às vezes por uma burocracia ou qualquer coisa que seja, trazer, né? É isso aí. Ô, Eric, você vê como é legal isso, né? A gente conversou no encontro da Ciesp agora na sexta-feira passada, e até o Leandro comentou aqui que a gente conhecemos um cara que estava lá no cliente, que fizemos a proposta e tal, e ele sabia o porquê não tinha dado certo, enfim. Ele está numa outra empresa agora, e ele falou exatamente isso, sem seu comentário. Ele falou, cara, seria interessante eu levar isso para os meus fornecedores, sem a gente comentar. Quer dizer, já tem uma visão de... Olha a visão do cara. Total. Né? Total. Eu falei, Nível cara, dele, a gente tá Gerencial. pensando nisso. Estamos pensando nisso exatamente agora, cara, que é importante é a cadeia, né? Você traz isso pro fornecedor do nosso cliente. Sim, Enfim, sim. é bem importante Baita isso. solução, né? E compras deveria ver vocês como um parceiro, não só para a empresa interna, quanto para a economia no ecossistema, né? Sem dúvida. Total. E por que sem ela dúvida. deve ver a gente como parceiro? Eu fiz um comentário um pouco antes, agora dá para falar um pouco mais disso. É uma equipe sem ser CLT cuidando de um contrato deles. Dos diversos que ele tem, dos diversos contratos que aquela empresa tem, esse contrato, ele tira das costas dele a responsabilidade total do contrato. Ele divide essa responsabilidade conosco. Ele tem uma equipe olhando tudo o que está acontecendo dentro desse contrato. Então, primeiro a gente identifica o problema, soluciona o problema, vai para o front, resolve, implementa a solução e cuida. Então, ele ganha uma equipe parceira de verdade trabalhando com ele. É assim que ele deve nos enxergar. Não é alguém que vai tirar dinheiro dele, sem contar aqui no sucesso. Então, tem toda uma discussão de contrato, a gente sabe disso, tem toda uma discussão de como isso vai operacionalmente funcionar. Beleza. Dê fluidez nisso, porque tem dinheiro na mesa. Total. Tem dinheiro na mesa. Agora a gente sabe que agora, nesse período que nós estamos vivendo, nós estamos gravando em dezembro, a indústria de gás, duas gigantes no mercado estão vindo para o mercado com um reajuste pesado, fora da fórmula contratual. Fora da fórmula. Alegando outros índices, enfim. As alegações são adubo cerebral. É isso. Entendeu? Os caras adubam o cérebro. Eu tenho dois comentários com relação a compras. O primeiro deles é que, assim, eles não podem nos ver como ele vai vir aqui e vai resolver um assunto que eu deveria estar resolvendo. Bom, primeiro, reforço. Eles não têm o conhecimento que a gente tem. Isso não estar denegrindo, não estar, né? É porque realmente não tem conhecimento. Então a gente pode fazer isso de uma maneira muito mais fácil, né? Trazendo uma economia maior, enfim. E outra coisa que eu falo é que o Leandro comentou aqui, mas às vezes parece que mas eles vão ficar sozinhos fazendo. Não. Tudo que a gente faz com a ciência do cliente. Boa. Né? Tudo. Importante. Então, muitas vezes até a gente vai, vamos negociar com o fornecedor. A gente pede a presença do cliente. Entendeu? A gente não faz nada, absolutamente nada, sem a ciência do cliente e com a aprovação deles. Tá? Boa. Então, essa só para deixar isso claro muito aqui, porque às vezes a pessoa fez, o cara vem aqui, consultoria, faz o que ele quer. Não é isso. Até por isso que a gente mudou o nome, né? Uma vez chamaram a nossa atenção com relação a assessoria, porque a assessoria dá mais a impressão de você estar fazendo em conjunto com eles, né? E a consultoria às vezes dá a impressão, não, o cara vai vir aqui e vai fazer as coisas... Vai não é indicar verdade, o que tem que né? fazer e faz. Não, nós vamos para o front, mas com todo o suporte do cliente. Cada empresa tem um pensamento diferente da outra. A mesma solução que serve para uma empresa não serve para outra. A gente tem que implementar uma solução que encaixe. É alfaiataria, não tem jeito. E aqui é de verdade, porque tem um monte de gente aí falando, meu negócio é uma alfaiataria. Não, aqui é real. É uma alfaiataria da consultoria. A gente tem que pegar e identificar onde cabe Cláusula tal por solução. cláusula, né? Cláusula por cláusula.
Estamos já aproximando aí ao término, né, do nosso bate-papo. Nossa. E você comentou que majoritariamente vocês ganham no sucesso. Como é que é essa precificação? Assim, quem está assistindo aqui fala, pô, eu tenho indústria, eu quero entender, mas para não levar um susto, Uhum. como é que funciona hoje? O que seria majoritariamente no sucesso? Tá. Não dá para eu falar se é 90% ou 95% no sucesso, porque depende do tamanho da indústria, do volume de gases que ela compra. Mas a gente cobra um valor inicial para fazer a análise e o diagnóstico do contrato, que é algo que toda a parte central e inteligente do negócio, 80% dela está ali, nessa fase de análise e diagnóstico, onde nós vamos pegar todo o conhecimento que está aqui, a dupla se une, se conecta e vai para a solução. Então nós vamos fazer um paralelo com o que está escrito versus o que vem acontecendo com o cliente. Nós fazemos uma auditoria de preços, então a gente volta para trás e audita 10 anos, 5 anos de contrato, linha a linha, produto por produto, nota por nota, em todo esse período. Então, um trabalho gigante, exaustivo, e a gente, com isso, consegue identificar qual foi o custo que essa empresa cobrou a mais do cliente. Depois a gente implementa, cria possibilidades de estratégia, vai para a mesa com o cliente, discute com ele essas estratégias e implementa. Então, a gente cobra um valor pequeno. Quando se compara com o todo que nós vamos receber pelo sucesso, é pequeno. E o sucesso, a gente ganha, parte é nosso, parte é do cliente. Eu diria o seguinte, ele ganha 3 vezes mais do que a gente ganha. O cliente fica com 3 vezes mais. O famoso retorno do investimento, né? O ROI. 3 vezes o que a gente ganha, ele vai ganhar 3 vezes. A gente consegue dar um ROI para ele de 3 vezes. E, detalhe, eu sempre insisto nisso e não vou parar nunca, na última linha do balanço. Porque se ele pagava 1 milhão, ele vai pagar 500 mil. É 500 mil que está lá na última linha do balanço, que sobrou para ele fazer o que ele quiser com o dinheiro. O que ele quiser. Investir em outra máquina, investir em outras coisas. Então a gente se paga. Por isso que eu falo que a gente se paga. E qual é o porte mínimo, assim, desses clientes aptos para esse modelo de ganho no sucesso? Para valer a pena para o cliente, para a gente, né, Serginho? A gente trabalha acima de 10 mil. Compra de gases. 10 mil reais. 10 mil reais. 10 mil reais de compra de gases. Só que a gente não abandona o cliente menor. Com essa nova metodologia de pensamento que a gente estabeleceu dentro da Arai Bolzan, nós estamos indo para um braço educacional. Nós vamos criar, nós vamos desenvolver, tá? Um braço educacional para pegar esse cliente menor que 10 mil e cuidar dele também. Nós vamos entregar para ele cursos em que ele vai poder aprender a lidar com essa indústria e diminuir esse prejuízo dele. Você entendeu? Então a gente está criando novos elementos aqui para atender todo mundo. Legal. Inteligência estratégica do nosso negócio também, não é só para o negócio do cliente. Sim. E qualquer cliente pode fazer uma pré-análise, pode chamar vocês e querer entender ali. Se agora assistir o nosso podcast, ou deixa eu falar com eles, vai entrar em contato conosco, nós vamos pedir alguns documentos e a gente faz uma pré-análise gratuita. Né? É bem interessante a gente deixar aqui claro as etapas, né? A gente faz a pré-análise sem custo algum, né? E daí caminhando para o cliente ficando interessado, que a gente vai apresentar com a pré-análise, a gente vai fazer, você tem uma estimativa de redução aqui de tanto. A gente viu o seu contrato, vimos, né? Tem uma estimativa de redução. Tem o NDA, né? Que às vezes tem que falar tudo, se for necessário, a gente assina o NDA. Que é o contrato de confidencialidade. Muita palavra em inglês. Contrato de confidencialidade. E daí, fazendo a pré-análise, mostramos toda a estimativa de redução, o cliente ficando interessado, assina-se um contrato, daí sim vai para a análise diagnóstico, que é uma coisa bem mais pesada, que nem o Leandro falou. É um trabalho grande, que gera muitas vezes um parecer, né? É onde esse parecer nós conseguimos as argumentações necessárias para negociar com o fornecedor, né? Que está ali no momento. Então, assim, dali a gente tira muita argumentação para negociar, porque senão eles vão ter sempre um lado mais forte, né? Então ali a gente monta o que a gente vai de estratégia para conversar com ele. Mas essa é a sequência, né? E depois negociado com o cliente, enfim, assinando o contrato, daí tem a gestão, aí já entra num outro lado que é um pouco mais longo para discutir, mas essas são as etapas, né? Esclarecer que a pré-análise não tem custo e a partir dali tem um... Então, o negócio de vocês, tem uma pré-análise sem custo, modelo principal 90, 95% no sucesso e um retorno de 3 vezes
do que o cara Isso. investiu em vocês. Além disso, 100% dos clientes tiveram sucesso. São 44 milhões de economia em cliente nos Sim. últimos 9 anos. O negócio de vocês parece bom demais, pra ser verdade. Já aconteceu de vocês não fecharem? Porque eu penso assim, me liga alguém e fala assim, Eric, eu vou reduzir sua internet, seu telefone, sua energia, sua água em 50%. Sem custo. Cara, parece meio desinteligente não aceitar, né? Mas infelizmente Ocorre. ocorre. Infelizmente, teve cliente que aí a gente não sabe os motivos, eu vou ser bastante educado aqui. Eu sei os seus motivos, mas tem gente que ou acha que é bom demais para ser verdade, ou ele prefere tentar sozinho porque conversou com a gente. E a gente acaba entregando muito na conversa. Sim. Não tem jeito. Não é um negócio que a gente consiga vender sem colocar. Até porque ficou claro e evidente a nossa paixão, né? Sim. A gente fala com fogo, a gente fala com paixão por esse negócio. Uhum. A gente acaba entregando. E mesmo assim, a gente às vezes... Então a gente não sabe dizer qual o motivo, mas acontece. E assim, o que a Arai Bolzan prevê aí pro próximo ano de novidade, de entrega, de produto, de posicionamento? Nós temos... a gente vem discutindo e já está no pipe para sair um braço educacional da Arai Bolzan. Legal. Um braço educacional. Uma esteira de produtos, com novas condições para não perder negócio. Então, uma coisa que acontece, que o cliente pequeno, esse cliente entre 10 mil de consumo a 20, 30 mil, às vezes ele olha e fala assim, pô, vou pagar caro para esses caras. Eu vou pagar caro. Infelizmente, a mentalidade pobre, eu vou pagar caro. E na verdade a gente se paga. Mas então a gente está criando soluções para isso. Esse braço educacional é algo que a gente está criando, um braço de marketing com pensamento diferente também. Sim. Você entendeu? Para educar mais o cliente, para educar mais a indústria, para trazer novos negócios para a gente. E essa parceria com o Nex, com o Clube, para ter mais pessoas próximas que possa também contribuir com a gente, tá? Boa. Presença em eventos, né? Presença em Então, eventos. Presença em eventos. Um trabalho de mentoria, por exemplo, dentro só mais um spoiler aqui, né? A gente tem ideia de de desenvolver um trabalho de mentoria. De repente, você traz ali alguns compradores e mentora eles na solução. Então, não se perde mais negócio na Arai Bolzan. Boa. Essa é uma das cláusulas de ouro nossa. Não se perde mais negócio aqui. A gente vai achar um jeito de atender o cliente. Muito bom. Tá? Bom, para a gente finalizar, recados finais, contatos, onde encontra redes sociais. Estamos no Instagram, Arai Bolzan, @AraiBolzan. Estamos no LinkedIn. Né? Tivemos muito resultado dentro do LinkedIn. Tá? Estamos no Google, digitou Arai Bolzan, assessoria vai trazer para a gente. Né? Nós temos uma página também, óbvio, nós temos um site, araibolzan.com. Tá? Então, assim, só não acha a gente quem não quiser. Se fizer sinal de fumaça, a gente dá um jeito de achar. Entendeu? Achou. Tá? Bom, agradeço demais a presença de vocês e todo esse bate-papo muito rico, assim, condensar 40 anos em um pouco mais de 1 hora aqui de bate-papo. E o Nex fica muito feliz de participar disso, porque nós queremos que o mercado brasileiro, local, regional, ele se fortaleça. E vocês têm um papel muito significativo em ajudar o empresariado brasileiro, que já enfrenta inúmeras dificuldades políticas, comerciais, a trazer um alívio financeiro e uma garantia, uma proteção jurídica também no contrato. Então, obrigado por vocês terem achado tempo na agenda de vocês para estarem aqui, por serem patrocinadores do NextU e ajudar tantos empresários, como vocês contaram aqui hoje, a até evitar o fechamento da empresa, a falência da empresa, devido à proteção e economia que vocês trouxeram. Se você que nos assiste e tem indústria, conhece alguém que tem indústria, não perca essa oportunidade, entre em contato com o Sérgio, com o Leandro, faça um bate-papo, entenda o negócio, faça uma pré-análise, traga essas soluções para sua empresa ou para a empresa de quem você conhece, porque eu tenho certeza que vai ajudar muito. Mais uma vez, muito obrigado a vocês, obrigado a quem assistiu e a gente se vê no próximo Nextcast. Nós que agradecemos. Nós que agradecemos.